Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Diz-nos a benfeitora Glorinha: se teu corpo físico e tua casa mental são verdadeiramente templo de Deus, cuida para que os vendilhões do materialismo não lhes ocupe o espaço destinado ao teu progresso espiritual. A partir desta reflexão do espírito colaborador e mentor, refletiremos hoje sobre o tema Jesus e os vendilhões no templo, cuja base evangélica está narrada pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e examinada pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no item 5 do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. A narrativa básica desta passagem evangélica diz-nos que estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. A priori, poderemos pensar que Jesus encolerizou-se com a situação que havia presenciado. Mas a prudência recomenda cuidado na interpretação, pois é sempre necessário extrair o espírito da letra. Pois, como afirmava Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, no versículo 6 do capítulo 3 de sua segunda carta aos Coríntios, a letra mata, o espírito vivifica. É fato que alguns episódios da vida de Jesus, escritos nos evangelhos de forma sucinta, quando lidos de forma rápida, podem nos conduzir a entendimentos estranhos. É o caso dessa passagem dos vendilhões, narrada pelos 4 evangelistas. A princípio, o leitor desavisado pode entender que Jesus chegou no templo, encontrou os vendedores, os animais e os cambistas, indignou-se e dispôs-se a colocá-los para fora, a expulsá-los debaixo do chicote do aborrecimento. Afinal de contas, Jesus era humano e aquela indignação era meramente humana. Nós também, muitas vezes, agimos dessa forma. Mas ocorre que, na maioria das vezes, ficamos na superficialidade da informação e entendemos mal. E o pior, por vezes, transmitimos a informação de forma distorcida.
Eu lembro-me que na minha adolescência, durante uma aula, o professor falou sobre interpretações afobadas, precipitadas. E deu como exemplo o de um sujeito que passou pelo jornaleiro e viu uma manchete no jornal que dizia: cachorro fez mal à moça. O cidadão chegou no seu trabalho espalhando a notícia de que um cachorro estuprara uma jovem. Pânico geral. Alguém, então, foi ao jornaleiro comprar o jornal e leu a notícia por inteiro, que dava conta que um cachorro-quente estragado fizera mal a uma jovem. Portanto, a criatura ficou com apenas uma parte da mensagem. O título, Cachorro fez mal à moça. Claro que um título jornalístico para atrair a atenção de quem passa a ver a manchete e compra o jornal para ler a notícia inteira. Assim também nós, muitas vezes, na interpretação, na leitura de narrativas evangélicas, nos precipitamos porque não adentramos no contexto, não procuramos conhecer o contexto em que aquela narrativa aconteceu. Agora, é fato que existe uma pergunta que não quer calar. Seria Jesus o espírito mais evoluído a pisar sobre a face da terra, o guia e modelo para a humanidade, tal como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, o governador espiritual do planeta, aquele que tinha recebido de Deus a missão de constituir o planeta, seria capaz de adentrar o Templo de Jerusalém, uma casa sagrada, esbravejando, verberando os mais variados e impublicáveis impropérios, derrubando mesas, cadeiras e todos os utensílios dos mercadores, e libertar num ato de desatino todos os animais destinados à oferta nas cerimônias religiosas do povo hebreu? Isso é compatível com a figura de Jesus? Isto se coaduna com a natureza e a grandeza moral e espiritual de Jesus? Seria Jesus a personificação do amor, da ternura, da harmonia, da paz e do equilíbrio, capaz de agir assim, de modo tão destemperado e desequilibrado? Evidentemente que não. Mas, para o melhor entendimento da narrativa, é preciso que a gente vá ao contexto. O que de fato acontecia e aconteceu naquela época. Lembremos que a presença de peregrinos judeus vindos da diáspora, aquela dispersão que eles tiveram no decorrer dos séculos por todo o mundo, para a festa da Páscoa judaica, fazia com que a população de Jerusalém mais do que dobrasse em relação ao número de residentes. E todos consumiam alimentos, bebidas, além de que milhares de animais eram oferecidos em holocausto, cumprindo a tradição judaica. E havia também o câmbio de moedas trazidas do exterior, com a finalidade de pagar por todas aquelas coisas que eram consumidas. De fato, havia os cambistas que faziam a conversão da moeda local em relação às moedas estrangeiras.
Então a gente precisa entender que, em face disso, estabelecia-se um comércio, digamos, desmesurado em relação ao que se desenvolvia, ao que acontecia nas épocas normais da cidade, ou seja, na época ou nas épocas fora de festa. Inclusive, principalmente, em torno do templo, que era o local para onde todos afluíam. O confrade Haroldo Dutra Dias diz que o comportamento agressivo de Jesus é a interpretação de quem está lendo a passagem evangélica que trata dos vendilhões do templo. Por quê? Porque isso não está escrito no texto. Ele diz que esse tipo de relato é o da profecia mímica, que é um velho gênero literário do Velho Testamento. Que gênero é esse? O profeta chegava, fazia uma encenação para dar uma mensagem. E ele cita, inclusive, um exemplo constante nas Escrituras, com os apóstolos na igreja de Antioquia, quando Ágabo, o profeta, olha para Paulo de Tarso, apanha uma corda e amarra a si mesmo, a Ágabo. Ele se amarra, fica todo amarrado, cai no chão e faz toda uma encenação para dizer que Paulo seria preso em Jerusalém. Esse gênero literário de profecia, que é a profecia mímica, foi usado na questão da purificação do templo, que dizia: o zelo pela tua casa me consome. E falava da purificação do templo quando o Messias viesse. O que Jesus faz quando chega no templo? Derruba umas mesas, faz um trançado de corda e tange alguns animais para fora do templo. Encenação profética. Profecia mímica. Agora vamos raciocinar. As circunstâncias do tempo. Vamos fazer um resgate histórico. No Templo de Jerusalém trabalhava aproximadamente 20.000 pessoas. O templo possuía uma guarda própria. Eles tinham centenas de guardas. Ademais, ao lado do templo, junto do templo, havia uma fortaleza romana denominada Torre Antônia, com outras centenas de soldados. Então, naquele ambiente ali, havia muito mais de 1.000 soldados, talvez 2.000 ou mais. Agora eu lhe pergunto, você acredita que se Jesus chegasse lá batendo nas pessoas, virando tudo, derrubando tudo, quebrando tudo, ficaria impune? Em 3 segundos, ele estaria preso. Então a gente percebe que historicamente é impossível disso acontecer. Aliás, é a única lição no Novo Testamento que revela um Jesus indignado. Mas normalmente, por pressa na interpretação, nós cometemos equívocos interpretativos, sem dúvida. Mas existe uma outra forma de interpretar esta passagem evangélica. E aí eu recomendo que você vá
a redação do Momento Espírita de 24 de abril de 2014, de onde nós retiramos fragmentos de texto para explicar uma outra forma de ver essa narrativa. O que se deve entender é que, com certeza, entrando no templo e observando o intenso comércio que ali se fazia, Jesus, com o seu olhar, constrangeu os vendilhões. A presença de Jesus naquela época era, digamos, temida, porque todos sabiam que ele falava com a autoridade moral de que era portador. A palavra de Jesus tinha força. E muito provavelmente suas palavras soaram para aquelas consciências como uma chibata cortante. Quando ele diz: "Que fizeste da casa de meu pai um covil de ladrões?" Isso deve ter açoitado duramente aquelas consciências que sabiam que estavam em estado de erro. E nessa circunstância, com a consciência queimando, eles desejaram fugir daquela presença que, apesar de ser serena, era enérgica. Eles não tiveram coragem para enfrentar Jesus. E aí eles começam a se movimentar, a correr, buscando as saídas. E nessa correria foram derrubando o que estava no caminho. Mesa, gaiola, esbarrando nos animais, caindo, levantando. Imagine que neste momento você chegasse ao templo e visse aquela circunstância. O que você imaginaria? Imaginaria que Jesus estava expulsando as pessoas do templo. E para quem penetrasse o átrio do templo, que era o local de comércio, e visse tudo derrubado, mercadoria espalhada, aquela correria, fácil seria concluir que Jesus era o responsável por toda aquela desordem. Mas, como diz Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, temos que extrair a letra, o espírito da letra, pois a letra mata, o espírito vivifica. A leitura apressada, superficial, poderá nos conduzir a interpretações equivocadas. Nós precisamos estar convencidos de que Jesus, que era a mansuetude por excelência, jamais desceria ao plano humano da agressividade. De sua boca somente brotaram palavras de condução ao bem, enérgicas, sim, sem dúvida, mas nunca desprovidas de amor. Mas há uma lição importante que nós não podemos deixar de observar. Devemos extrair do episódio o ensino de que não se deve praticar a simonia. E o que é simonia? É a comercialização com as coisas sagradas. O ensino a respeito de Deus, a prece, as bênçãos espirituais, são coisas sagradas sobre as quais nada deve ser cobrado em tempo algum, jamais. É tema do nosso evangelho, dar de graça o que de graça se recebe. E essa é a norma e a conduta correta, preconizada por Jesus, mestre de amor, de mansuetude, de sabedoria. Mas
Nós precisamos usar a chave do entendimento para melhor entender esta passagem. Se Jesus não seria capaz de agir de tal maneira como de fato não agiu, como devemos ou como podemos interpretar esta narrativa dos 4 evangelistas, que também foi examinada por Kardec? E aí eu vou recorrer a uma bela reflexão do confrade José Márcio de Almeida, feita no ano de 2019. Diz o Márcio: somos todos nós espíritos imortais, criados, num dado momento do tempo, simples e ignorantes. Uma verdade que está confirmada na questão 115 do Livro dos Espíritos. Que após estagiarmos nos reinos inferiores da criação, e ora chegados ao reino nominal, estamos mais uma vez mergulhados no vaso físico por meio da bendita oportunidade reencarnatória. É, pois, sob esta perspectiva que compartilhamos o entendimento do evangelista João, de que é o nosso corpo físico a morada, o templo de nosso espírito. Jesus estava se referindo ao templo do corpo físico das criaturas, não ao templo de pedra. Quando permitirmos que Jesus adentre em nosso templo, o nosso coração, a nossa casa mental, permitirá que o percebamos e o sintamos como algo que está agindo em nós. É claro que a passagem carrega simbologias e significados. Os evangelistas dizem que Jesus chega a Jerusalém e adentra no templo depois de pernoitar em Betânia. Então ele pernoita em Betânia, no outro dia sobe para Jerusalém. Jerusalém em hebraico significa visão da paz. Como nós podemos relacionar isto, ou que significado isto poderá ter em nós mesmos? Visão da paz é o nosso estado psíquico espiritual superior. É o nosso estado de vigilância. É um estado que comporta um padrão vibratório elevado e transcendente. A nossa Jerusalém interior. Por outro lado, Betânia, em hebraico, significa casa da aflição. A região psíquica que muitas vezes nós nos situamos com os problemas da vida, pela falta da confiança e da fé em Deus, pela escravização produzida pelo materialismo. Quando se diz na narrativa que Jesus sobe de Betânia a Jerusalém, está se dizendo que ele sobe vibratoriamente, de um plano menos elevado para um plano mais elevado, da casa de aflição para a visão da paz. E esta subida de Betânia a Jerusalém também tem um significado. Implica que cada um de nós exerça esforço, disciplina, atitude e o firme propósito de melhoria, de nos melhorarmos. Ou seja, no primeiro momento, a tomada de consciência das nossas dificuldades, imperfeições, limitações. E no ato contínuo,
o início da reforma íntima, expurgando essas imperfeições. Algo que Paulo, na segunda carta a Timóteo, lá no versículo 7 do capítulo 4, diz: travar o bom combate. Agora, Jesus adentrará o nosso templo íntimo, a morada do nosso espírito, quando estivermos subindo a Jerusalém, saindo de Betânia, da casa de aflição, da materialidade, das coisas do dia a dia, puramente materiais. Quando nós situarmos a nossa casa mental, o nosso psiquismo, em regiões mais elevadas, vislumbraremos a paz. Betânia, nesse caso, representará o nosso consciente e Jerusalém, o nosso superconsciente. Se nós permitirmos que Jesus faça morada em nós mesmos, nós permitiremos que ele purifique e expulse os vendilhões que comerciam e os salteadores que furtam no interior do nosso templo. Mas você pode perguntar, e quem são esses vendilhões e salteadores do nosso templo? E aí eu lhe pergunto, o que dizer do orgulho, do egoísmo, do desamor, da raiva, da inveja, da destemperança, da maledicência, do apego aos ídolos de barro, como o dinheiro, o poder, a posse material, do ócio pernicioso e contemplativo. O que dizer de todos esses sentimentos menos nobres que ainda residem em nós, no nosso íntimo, e com os quais cambiamos, trocamos, negociamos com o objetivo deliberado de obtermos vantagens. E mais, indaguemo-nos. Ainda fazemos a caridade, maquinando receber algum benefício em troca, seja ele celestial ou temporal? Perguntemo-nos, participo desta ou daquela tarefa, almejando maior visibilidade dentro da casa espírita? Desejo um cargo de direção que vá dar vazão aos meus projetos pessoais de poder e de glória? Eu meço o meu sacrifício pessoal, contabilizando o bônus hora que o trabalho me trará quando de minha reentrada na pátria espiritual? Eu penso, eu ajo, eu realizo, vislumbrando a possibilidade de ser recebida em pessoa quando da minha reentrada na pátria espiritual, por um Chico Xavier, por Bezerra de Menezes, por Joana de Ângeles, por Emmanuel, por André Luiz, quem sabe até pelo ministro Clarencio? Como eu me posiciono frente aos compromissos inadiáveis do lar? Eu mercadeio cada ato, cada gesto? Eu permito que os interesses dos demais se sobreponham aos meus, ou os meus vêm primeiro?
frente aos compromissos e interesses da casa espírita, como eu me posiciono? Como eu me posiciono frente ao Evangelho de Jesus, que é o meu guia e modelo. Mas você pode também estar perguntando: quais os utensílios, objetos e apetrechos de que se valem os vendilhões e os salteadores do nosso tempo? E eu lhe respondo perguntando: o que dizer do ardil, da traição, das intrigas, da maledicência, das vis combinações, das subtrações de amor, de afeto, de carinho e de tudo mais que se assemelhe e que nos coloque em contato direto com a transitoriedade e efemeridade da matéria, em detrimento das questões sublimares do espírito. Isto merece uma reflexão urgente da nossa parte, porque o templo do nosso espírito, que é o corpo material, ainda continua cheio de cambistas e mercadores. E que nós precisamos retirá-los com urgência e prioridade para dar espaço a Jesus. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.